na última sexta-feira uma tentativa de golpe militar na Turquia chamou a atenção do mundo. Para a gente tentar entender o que está acontecendo ou o que aconteceu, nós vamos conversar com a professora Denise De Rock, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Uniriter. Boa noite, seja bem-vinda, professora. Boa noite. Bom, quando a gente fala ali daquela região Oriente Médio, próximo à Europa, a coisa nunca é fácil de se entender, porque existem vários componentes ali, né, que remetem à política, às relações econômicas, relações étnicas, religiosas. É uma verdadeira panela de pressão. Dá para a gente dizer que a Turquia está nesse cenário conturbado e uma só explicação, uma só perspectiva fica difícil de resumir o que está acontecendo? Sempre é muito difícil a gente se manifestar quando acontece um fato tão recente, como o caso do golpe, né? A gente chegou a ser procurado para dar outras entrevistas logo no dia que isso aconteceu, né? E a informação que se dá, olha, ainda é muito cedo para se fazer um diagnóstico exatamente do que aconteceu, saber exatamente quem são esses grupos, qual é a possibilidade de fato daqueles militares que anunciavam que estariam derrubando o governo conseguirem concluir esse feito, o que depois, no outro dia, a situação já se mostrou completamente distinta, né? E até mesmo para a gente saber exatamente quem é esse grupo e qual o propósito exatamente, qual mudança ele poderia ou não trazer. No caso da Turquia, ela tem uma relação interessante porque ela está na divisa entre a Europa e o continente asiático, né? Há décadas ela se candidata a ser parte da União Europeia. Ela é um membro da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Para quem não lembra, é uma organização surgida depois da Segunda Guerra Mundial e ela tem como seu propósito tratar da questão de segurança, fazer segurança coletiva, que a gente chama, e ela foi criada num contexto de rivalidade com a União Soviética. Então, esse era o propósito dela. Então, a Turquia tem por um lado, tem esta aproximação. Do ponto de vista religioso, a Turquia tem uma maioria islâmica, muçulmana. Com um detalhe. A Turquia é uma parte do antigo Império Turco-Otomano, que se dissolveu ali depois da Primeira Guerra Mundial, lá nos anos 20, né? A independência da Turquia, se não me engano, é de 1923. E ela se constituiu como um Estado laico. Então, assim, aí ela tem uma característica bem própria. Apesar de ela ser de maioria islâmica, ela seguiu essa vertente. A grande liderança daquele período, que era que eles chamam o Kemal Atatürk era o pai dos turcos, né? Ele ganhou esse nome, traçou essa linha, né? De tentar modernizar a Turquia da época e dar essa característica. Só que nos últimos 10 anos, aproximadamente, tem havido um movimento dentro da Turquia, em alguns segmentos, para rever, em parte, essa separação que foi feita. Para vocês terem uma ideia, desde a década de 30, na Turquia, não se usa véu, as mulheres não podem usar véu em prédios públicos, por exemplo. Mas existem mulheres na Turquia, islâmicas, muçulmanas, que defendem que esse possa ser um direito. Então, isso para dar uma ideia, só uma amostra, assim, um pouco do que é a complexidade de entender um país assim. A gente tem um outro fator ali que vai dizer muito respeito à localização em que a Turquia está, que é o fato de haver outros conflitos numa região próxima. Isso começa quando? Começa lá em 2003, quando a gente tem a invasão do Iraque, e isso é considerado pelos todos os pensadores praticamente da área de relações internacionais hoje como um fator que gerou desestabilidade para aquela região. Por quê? Porque a ideia da operação era tirar o Saddam Hussein. Havia um discurso na época de que isso poderia trazer mais a democracia para a região, que é uma coisa que é questionável. Valeria, eu acho, mais que um programa para se debater isso, essa possibilidade. Afinal, o que a gente entende por democracia? De que democracia a gente está falando? Democracia à força. O que aconteceu? O Saddam Hussein mantinha a situação dentro do Iraque sob controle. Então, desestabilizou o Iraque. Se vocês lembrarem, depois disso, no Irã também, o regime iraniano começou a
digamos assim, falar grosso, né? Brigar um pouco mais dentro do cenário internacional. Tinha aquelas polêmicas declarações do Mahmoud Ahmadinejad, que era a liderança do Irã naquela época. Então, esse exemplo, assim, quando tu tiras uma força, outras vão tentar ocupar aquele espaço. Depois a gente teve também o que popularmente se chama de Primavera Árabe em 2011, em vários países também, com movimentos que tentaram tirar famílias que estavam há muito tempo no poder. Isso aconteceu em diversos países. Um deles foi a Síria. Somando todos esses fatos, o que a gente teve foi uma situação de instabilidade em muitos locais. Sim. E onde é que a Turquia agora vai entrar nisso? Quando se criou o Estado turco, depois da Segunda Guerra, havia também uma pretensão de se criar um Estado curdo, porque cerca de 30% do território da Turquia, uma parte do território da Síria, o norte do Iraque e mais uma partezinha do Irã, tem essa população curda, um outro povo, e ficou como um povo sem território. Então, na hora de fazer as partilhas, eles ficaram sem Estado, né? E existe, dentro da Turquia, existe um movimento separatista, o grupo mais conhecido é o PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que foi considerado um grupo terrorista, né? Fez algumas ações armadas, então o governo da Turquia considera ele desta forma, alguns outros países também o consideraram. Então, tudo isso ajuda a explicar um pouco do caldeirão que está ali. E agora, com a ascensão do Estado Islâmico, uma das forças que luta contra o Estado Islâmico é quem? Os curdos. Então, é um jogo muito complexo ali. Então, os Estados Unidos hoje precisa ter também a Turquia como um aliado, sim, porque é importante manter aquilo ali também estável para combater um outro problema. A Turquia foi aliada em outros momentos também, quando o confronto era o mundo ocidental e o mundo socialista, a Guerra Fria. Né? E houve uma aproximação recente da Turquia que talvez tenha acendido um farol vermelho, né, um sinal vermelho dos americanos a respeito da União Soviética, naquela atuação da União Soviética naquela região, em conflitos como a Síria, por exemplo. Há um protagonismo agora de Putin naquela região, o que reacende, né, questões do passado. Eles tiveram eles tiveram recentemente a troca, por questão de poucos meses, a troca do primeiro-ministro. Né? Uma das coisas que aconteceu quando esse primeiro-ministro tomou posse, houve algumas tentativas ali de acertar algumas arestas com Israel, que é um outro país importante ali na região, sim, e também com a Rússia. Né? Porque no momento que a Rússia começou a auxiliar militarmente o Bashar al-Assad, a Turquia chegou a abater um avião russo, aquelas acusações de que teria invadido o espaço aéreo, tinha relação com essa questão também, né, da preocupação com a expansão com o Estado Islâmico. Sim. Né? E depois, recentemente, houve uma tentativa de retomar o diálogo. Né? Existe uma outra análise que tem sido feita que não dá para se deixar de fora para entender, e talvez ainda seja cedo para se dar uma resposta definitiva em relação a isso, que é também há quem diga que o golpe ou foi também pensado propositalmente para tentar fortalecer o Erdogan, o presidente, ou de alguma maneira ele está tirando proveito disso para se fortalecer internamente. Né? Bom, isso dá um gancho, professor, para uma pergunta para a gente tentar entender o que aconteceu. Eu sei que fica difícil a gente fazer uma análise maniqueísta entre bem ou mal, protagonista ou antagonista, mas Erdogan, esse nome, essa figura, né, esse político turco, eu me lembro dele em outros momentos. Se eu não me engano, ele foi primeiro-ministro no primeiro momento, não me lembro agora. Foi primeiro-ministro, agora foi presidente. Então, ele já figura ali há muito tempo na Turquia, e me lembro de tempos passados, quando trabalhei com jornalismo em rádio, que esse nome era recorrente em um determinado momento, em um determinado período. E ele continua ali. Dá para a gente, em cima dessa análise que a gente estava começando a fazer, se foi forjado ou não, é difícil, mas dá para chamar ele de vilão ou mocinho nessa história? Ou fica complexo de tentar classificar ele de alguma forma? Eu acho que na política internacional não há vilões é tipo Game of Thrones e mocinhos. Né? Então, a gente vê ali, se a gente for olhar historicamente, eu acabei de citar o Saddam Hussein, né? Exato. Nos anos 80, o Brasil não tinha relações com o Iraque,
A gente vendeu diversos produtos, fez relações comerciais e aproximações diplomáticas com o Iraque. E o problema, o rival era o Irã. Né? Quer dizer, num outro momento, às vezes, quem antes era aliado deixa de ser. No caso do Erdogan, aí a gente acho que tem que voltar um pouquinho para essa questão dessa discussão. Mantém o Estado laico ou não, né? Ou até que ponto é um Estado laico, né? Dentro da Turquia. O Erdogan, desde que ele chegou ali ao poder como primeiro-ministro, ele tinha algumas manifestações do tipo, na seguinte linha, que o Estado pode não ser religioso, mas as pessoas são. Né? Então, ele propunha rediscutir alguns pontos. Alguns têm muito temor dessa linha que ele segue. Se a gente for ver, no Egito isso também aconteceu. Sim. Quando se elegeu o primeiro governo eleito no Egito, que era assumidamente um grupo, que era o partido, né, que era a Irmandade Muçulmana, num dado momento, quando ele começou a propor algumas mudanças, isso gerou um pânico e algumas pessoas passaram a não apoiar mais o governo e ele acabou sendo derrubado por militares no Egito. No caso da Turquia, o Erdogan há mais de década ele sinaliza nesse sentido e ele tinha uma proposta de rediscutir o sistema político, de sugerir reformas, e entre essas reformas uma delas seria fazer eles serem um Estado não mais parlamentarista, mas presidencialista. Com a recente troca que teve de primeiro-ministro, esse assunto voltou à pauta. Tá? Hoje, o primeiro-ministro é do partido do Erdogan. E ele levantou essa possibilidade de novo. Sim. Este pode ser uma das motivações para alguns colocaram como sendo motivação para essa tentativa de golpe. Sim. Tá? Hoje, o que ele faz? Ele tem um outro cidadão que era aliado dele, né? Que é uma liderança religiosa, que hoje está nos Estados Unidos. O que ele faz? Ele culpa essa liderança hoje. Lá em 2013, por conta de protestos, eles acabaram dividindo, se separando, não chegando mais a um consenso. Mas é um grupo grande. E agora ele acusa esse cidadão de ser um dos mentores do golpe. Ele estava lá nos Estados Unidos e ele está pedindo o quê? O Erdogan pedindo que os Estados Unidos faça a extradição. E, na sua concepção, Erdogan, ele sai fortalecido desse processo porque opositores dele foram solidários a essa tentativa, foram solidários a Erdogan durante essa tentativa de golpe, achando que era um atentado à democracia. Ele sai fortalecido para poder fazer as transformações, por exemplo, na questão da pena de morte. Ele gostaria de trazer isso, aí já conflitou quando a gente disse que vai falar sobre o mundo, né, os reflexos no mundo. A União Europeia, que está em foco depois da saída da Inglaterra, e a tentativa da Turquia agora, sempre essa tentativa antiga já de voltar, mas isso coloca em xeque, por exemplo, essa aproximação. Essas mudanças ele pode promover a partir do que aconteceu? Eu acho que internamente ele, nesse primeiro momento, ao que parece, ele se fortalece. Tanto que eles conseguiram, que o pessoal chamando de expurgo, né? Se não me engano, já tem mais de 10 mil pessoas. Então, juízes, militares, tá? Já teve gente que foi pedir asilo na Grécia por conta disso. Então, ele está conseguindo tirar a oposição. Com esse discurso de que houve uma tentativa de golpe contra ele está conseguindo tirar essas pessoas da cena política. Internacionalmente, eu acho que não vai ser tão simples. Por um lado, realmente, ter a Turquia como uma aliada nesse momento, em todo esse cenário que a gente está vendo ali, e tentar evitar a eclosão de mais conflitos, é o ideal. Né? A gente sabe, as revoluções, tem uma frase do Sartre, se não me engano, que diz: a revolução a gente sabe como começa e não sabe como termina. Então, a gente pode considerar que o Erdogan, o Saddam Hussein, que qualquer outra liderança não seja democrática, não seja positiva, etc. A questão, a própria situação do Bashar al-Assad da Síria também. Agora, a maior questão é, saindo quem assume? Quem é esse que vai ocupar esse vácuo de poder que vai ficar? Então, no quadro atual, ter mais um país desestabilizado pode ser pior do que ter Erdogan. No caso da União Europeia, hoje o governo do Erdogan tem aproximações com a Europa para lidar com a questão dos refugiados e dos imigrantes. Sim.
Então, a União Europeia deve encarar, nesse momento, a Turquia como uma aliada, principalmente nessa questão. Agora, ter ela afastada não seria isso não quer dizer que estes países, que Estados Unidos, que o bloco da União Europeia, que eles vão dar uma carta branca e aceitar qualquer coisa. Então, o Erdogan pede, por exemplo, a extradição desse clérigo que ele considera como um inimigo político. Agora, isso não quer dizer que os Estados Unidos vão ceder totalmente a esse pedido. Mais uma vez, nós vamos ter que acompanhar os desdobramentos. Se algo novo acontecer nesse meio tempo e quais os acordos que vão ser costurados, mas agora eu não acredito que se dê um cheque em branco, né, para ele fazer qualquer coisa. E ele também vem sofrendo críticas, principalmente por essa questão de ter tirado dos cargos tantas figuras lá na Turquia, né, os juízes, os militares, policiais. Ele vem sofrendo críticas de algumas organizações internacionais pela maneira como tem conduzido. Ele já era alvo de algumas críticas pela maneira como lidava com os protestos, reprimia opositores. Sim. Eu estou pensando, para a gente encerrar essa conversa, claro que é muito complexo e a gente pode ficar com essa frase final de que a gente entende como tenha começado toda essa situação, mas não sabe como vai terminar. Mas eu fico pensando, então, se nesse caso da Turquia, olhando tudo o que está acontecendo, tem que esperar mesmo para ver se foi um golpe ou que houve um golpe, parece que sim. Agora, quem deu esse golpe? Essa é a pergunta. Se foi contra o Erdogan ou se ele acaba sendo a favor de Erdogan. Sim. Então, o golpe houve. Agora, quem deu esse golpe? Sim, tanto que morreram 267 pessoas, né, nesse... Fica a interrogação aqui, né? E a gente vai encontrar ali algumas análises tentando agora ver essas... Sim. Se tem o protagonismo de Erdogan ou se tem o antagonismo, enfim. Fica, então, essa interrogação nesse primeiro momento. Vamos acompanhar a questão. Mas muito obrigado, professora, pelos esclarecimentos, que são extremamente complexos quando a gente fala de Turquia. E realmente num breve tempo, né? Num breve tempo, mas foi uma aula extremamente proveitosa e produtiva. Muito obrigado, professora. Seja sempre bem-vindo à Ubra TV. Vamos aguardar para resolver essa interrogação, se vai virar um ponto ou uma exclamação.